Deus abençoe cada irmão que está aí conosco. A irmã Inácia pode entrar hoje, né? Está aí cultuando a Deus conosco, né? Através do Facebook. Ganhou um celular novo. Fizeram um Face para ela. E ela está aí conosco, com certeza, ouvindo a palavra do Senhor. Que Deus abençoe cada irmão, a igreja, né? Como o pastor fala, a Casa Betel, todos os ouvintes também, todos que têm cultuado a Deus conosco, né? Através dessa transmissão. Que Deus abençoe os irmãos de Arco Verde, outras cidades, onde quer que você esteja, Deus está cuidando de tudo. Mas não está dando certo nada. Deus está cuidando de tudo. A resposta ainda não chegou. Deus está cuidando de tudo. Ele está no controle de todas as coisas. Não está vendo nada, mas Ele está cuidando. Ele é seu Pai. Creia na palavra do Senhor. Seja fortalecido nesta noite, porque Deus está cuidando de tudo. Os nossos caminhos não são os caminhos do Senhor. Os nossos pensamentos não são os pensamentos do Senhor. Os de Deus são superiores. A gente não entende. Está doendo? Mas Deus está cuidando de tudo, está tratando, está trabalhando, está fazendo. Ele é soberano. E que nesta noite você seja fortalecido por esse Deus de toda graça. Em nome de Jesus. Amém? Nós estamos, né, como o pastor falou, né, no mês de maio. Se estivéssemos nos nossos cursos normais, estaremos fazendo uma programação para toda a família. E hoje foi sugerido, né, para que a gente falasse um pouco sobre a família do Senhor. E logo que o pastor falou, me veio o texto de Salmos, né? Não saindo de Salmos, iremos continuar nos Salmos, mas com a temática levada para a família. E que nesta noite você seja edificado através da palavra do Senhor. Salmo 127, bem pertinho do que o pastor leu de início. Salmo 127, poderemos dizer, esses dois salmos estão incluídos aí nesse salmo dos degraus, né? Alguma Bíblia tem um título, né? Foi acrescentado pelos editores. E de repente tem esses dois salmos aí que falam, são salmos de sabedoria, né? E se tiver alguém da Bahia aí, conhecer o irmão Rubão, vamos colocar o nome do Salmo da Família, que era o salmo que ele gostava muito. Era o 128 e o 127 também. Amém? Salmo de número 127. 127. Vou dar o tempo para você pegar aí a sua Bíblia. Não sei se você abre no celular mesmo ou se você abre na sua Bíblia. Salmo de número 127. Diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Pastor, liga essa lâmpada para mim. Vai chegando nos 40, a gente vai ficar me enxergando meio ruim. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos. E o 128 diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda no seu caminho. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por tua bondade nesta noite, pelo teu amor, por tua graça, por tua misericórdia. Deus querido, eu creio que o Senhor está conosco, e o Senhor está trabalhando, o Senhor está cuidando de tudo. Quero agora apresentar as nossas famílias, aqueles que ainda não conhecem o Senhor, que o teu Espírito Santo traga, toque, liberte, transforme. Ó Deus, nós te pedimos, ó Pai, nesta noite, que nós, como representantes da nossa família, queremos ser colunas, queremos ser exemplos, queremos ser, ó Deus, intercessores da nossa família. Salva, Senhor, e que esta palavra possa encontrar, ó Deus, espaço em nosso coração, que possamos ser edificados, fortalecidos, renovados, ó Deus, em nome de Jesus, nesta noite, através da tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é mais penetrante do que a espada dos gumes, que penetra até a divisão da alma, juntas e medulas,
e apta para discernir as intenções do coração. Alcança as nossas vidas com a tua palavra mais uma vez nesta noite. Nós te pedimos em nome de Jesus. Irmão Amém. Gerson de Ilhéus está aqui. Olha aí. Gerson de Ilhéus, né? Deus abençoe, irmão Gerson. Saudade. Deus te abençoe. Servo de Deus fiel. Amém? Salmo de número 127. Um salmo que eu intitulei o Salmo da Família. O 127 e o 128, né? Os editores colocaram aí como Salmo de degraus. E eu digo Salmo da Família. É um salmo que é um exemplo, né? Da família, essa formação que nós temos, e fala sobre a casa, esse lar que estão os servos do Senhor. Você faz parte de alguma família. Diz que a gente pode até escolher a pessoa que nós iremos casar, a casa onde nós iremos morar quando casarmos, onde nós queremos viver. Podemos escolher a profissão, podemos escolher algumas coisas na vida, mas a gente não pode escolher a nossa família, né? Tem alguns adolescentes na época da rebeldia e falam: eu não queria ter nascido aqui nessa família. Mas se você está nessa família, se Deus escolher esta família, você é representante de Deus para orar pela sua família, você é intercessor, ore pela sua família, apresente nome por nome. Aquele que ainda não se rendeu ao Senhor, apresente a Deus, diga ao Senhor, diga o nome, diga ao Senhor que ele precisa de salvação, apresente os parentes de perto, os parentes de longe. Não esqueça, interceda pela sua família. Às vezes a gente ora só por aquele que está mais perto, né? Mas você apresente os de longe, para que Deus envie mensageiros da fé, para falar do amor do Senhor para eles também, que eles sejam tocados pelo Espírito Santo, iluminados. Ore, interceda pela sua família, não só agora, não só no mês da família, né? No mês de maio, mas sempre. Seja o intercessor. Lembre-se que Deus lhe escolheu para você ser um intercessor da sua família. Que Deus nos ajude nesta noite. E esse salmo, de repente, do Salmo 120 até o 134, é considerado pelos escritores como salmo de romagem, o salmo de degraus. Talvez, se você olhar aí na sua Bíblia, na minha tem aqui, Cântico dos Degraus. Aí tem dizendo se é de Davi, se não é. Inclusive, o 127 não é de Davi, né? Por incrível que pareça. É o salmo de Salomão. Mas eu intitulo nesta noite como Salmo da Família. E esse salmo ele era cantado pelos peregrinos. Talvez aqueles que vieram do cativeiro, quando eles voltaram, eles cantavam esse salmo aqui de confiança, de esperança, que o Senhor é o Deus que nos guarda. Bendito seja o nome do Senhor. E eu gostaria de chamar a sua atenção, gostaria que você tivesse com a sua Bíblia aberta, nós iremos explanar este salmo. E eu gostaria que você olhasse para a sua Bíblia agora e você olhasse para a primeira expressão. Se o Senhor não edificar, todas as vezes que eu vejo esse salmo, me chama muita atenção essa expressão. Se o Senhor não edificar a casa, seja ela um palacete, ou seja ela de palafitas, a casa, a habitação de uma família, né? Se fosse lá no meio dos ciganos, apesar que os ciganos de Portugal não vivem em tendas, aí tem um pequeno grupo que vive, eles já vivem em casas, né? Independente de onde esteja, onde seja a sua casa, é a sua casa, é a sua habitação, é a sua família. E diz aqui a palavra do Senhor: se o Senhor não edificar, se não for Deus que esteja protegendo, edificando a sua casa, esse lugar simples, uma habitação simples ou grandiosa de uma família, não vai adiantar de nada. Não vai adiantar todo esforço, todo trabalho, se o Senhor não estiver edificando. Se não for o Senhor o edificador, o fortalecedor, o guardador da sua casa. Não vai adiantar de nada. Talvez vai ter aí uma família grande, mas essa família não vai ter o principal, que é a bênção de Deus. E no finalzinho
eu vou falar sobre essa questão da bênção de Deus, que também me chama muita atenção, essa questão da bênção do Senhor. E vou falar um pouquinho do costume, né? Desse costume da bênção, de pedir até a bênção. E o verso 2 diz, ainda no verso 1 diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Não adianta vigiar se a casa não foi edificada no Senhor. Vai ser em vão. A nossa casa precisa ser edificada, fortalecida pelo Senhor. E agora eu me lembro daquela história de Jesus, né? Que ele contou aquela história daquelas pessoas que edificou, aqueles dois exemplos, que edificou a casa sobre a areia. E é outro exemplo de casa, né? Edificou a casa sobre a areia. Diz que vieram as tempestades, os ventos, e levou a casa, porque estava edificada sobre a areia. Mas também tem aquele que edificou a casa sobre a rocha. Veio as tempestades, veio o vento forte, e a casa estava edificada. Quem tem edificado a sua casa? O que tem edificado a sua casa? Vamos aplicar agora, como diz o pastor, né? Vamos aplicar reclamações, dívidas, preocupações, medo, pessimismo. O que tem edificado a sua casa? Edifique a sua casa, uma lição para nós nesta noite. Edifique a sua casa com a presença de Deus. Seja a coluna, seja a luz de Deus na sua casa. Edifique a sua casa. Lembra que quando Jesus ele passou lá naquela aldeia de Betânia, ele pousou em uma casa. E disse que tinha duas irmãs. E tinha uma que estava lá agoniada e Jesus chegou e ela queria servir Jesus. Um bom exemplo. Uma serva de Deus, hospitaleira, Marta. Tem vários pontos positivos, mas aquilo não era importante naquele momento. E isso é uma tapa na cara, né? Para nós, mulheres, que muitas vezes ficamos preocupadas, ansiosas, né? Com tantas coisas. E nós esquecemos da melhor parte. E como o pastor já falou, né? É de orar, é de estar na presença do Senhor. E Maria, Jesus falou que Maria, ela escolheu a melhor parte. Escolha edificar a sua casa sobre o Senhor, sobre Deus, né? Faça como Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas missionária só tem eu. Mas declare a palavra do Senhor. Interceda pela sua família. Meus filhos não querem não. Mas diga que eles são do Senhor. E declare a palavra do Senhor na sua casa. Eu me lembrei agora de um testemunho de uma irmã. Que ela disse que os filhos dela não queriam ler a palavra. E o Senhor deu uma estratégia para ela. E ela saiu fazendo quadradinhos da palavra do Senhor. Textos bíblicos, botando na porta do quarto, dentro do quarto, na cozinha, na porta da geladeira. E os filhos, sem eles nem perceberem, quando eles olhavam, tinha um verso da palavra de Deus. Quando eles viravam para um lado, tinha um verso da palavra de Deus. E eles testemunharam depois, eram adolescentes. E eles testemunharam depois que a mãe deles teve essa atitude, teve essa ideia, né? E saiu colocando a palavra do Senhor sobre a casa. Né? Foi uma estratégia que Deus deu. Peça estratégia do Senhor para que você edifique a sua casa no Senhor. Peça direção, peça sabedoria ao Senhor, mulheres de Deus, homens de Deus que estejam ouvindo a palavra do Senhor. Você é o sacerdote do lar. Peça estratégia de Deus para arrebanhar a sua família, para ser a boca de Deus na sua família, para edificar a sua casa na palavra do Senhor, com a presença do Senhor. Escolha a melhor parte. Jesus, ele disse que primeiro nós temos que buscar o reino de Deus. Nós temos visto isso nesses dias de pandemia, de isolamento social. O que é que importa? O que é que realmente importa? O que é que tem importado realmente? Não adianta ter muito dinheiro. O pastor já falou do testemunho daquele homem, né? O dono aí de um grande banco que faleceu, precisando do que era de graça, o ar, e que o dinheiro tinha ficado em casa. O dinheiro pode trazer algumas alegrias,
algumas satisfações, mas não é tudo. Tudo nas nossas vidas. A gente pode perder tudo, só não pode perder a fé e a confiança nesse Deus que cuida de nós. Que você não perca a fé, não perca a esperança na família, não perca a sua fé, continue crendo, porque Deus é maravilhoso, Ele é o edificador da nossa família. E diz, é inútil, verso 2, inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores. E aqui só para chamar a nossa atenção, né? Estudando um pouco sobre esse salmo, diz que a vida de muitos agricultores na Palestina na época que foi escrito este salmo era muito difícil. Ainda é para alguns agricultores, né? Não os grandes agricultores, que existe aí algo chamado agronegócio, não para esses grandes, mas ainda é uma vida de muita labuta, né? Para aquele que vive da agricultura, sai de manhã, passa o dia todo no campo, só chega de noite já cansado. E diz aqui que ainda era muito mais difícil, talvez você lembre de alguém que viveu também essa época difícil. E diz que esses agricultores aqui da Palestina, eles comiam apenas uma vez no dia. Era uma vida de muito sofrimento. E realmente, por isso que fala que pão de dores, pão de sofrimento. E realmente eles chegavam em casa já muito cansados, né? E já chegavam já para dormir e descansar. Por isso que tem essa parte aqui. Pois assim dá ele, os seus amados, o sono. Gente, todos nós temos ouvido falar, né, dessa questão do sono, vários tipos de sono, que a gente não é só dormir, né? Tem que dormir, chegar na terceira, na quarta, na quinta fase do sono. Como é importante para nossa tristeza, né? Eu estava até falando sobre isso esses dias aqui em casa. Quantas pessoas precisam tomar remédios para dormir? E o sono, né? O sono é algo que restaura a nossa vida, revigora o nosso ânimo. A gente às vezes dorme cansado, como acontecia com os agricultores, dormiam cansados, mas no outro dia estavam fortalecidos, porque dormiram, deitaram, dormiram, né? E tiveram uma noite tranquila de sono. Como é importante. Então, é uma lição, mais uma lição para nós, né? Trabalhe, mas descanse. Porque o descanso também restaura as nossas vidas. Se for preciso parar, pare. É necessário parar, não adianta ficar correndo, agoniado. Pare, descanse. Todos nós temos revisto, né, alguns conceitos, temos tido tempo de parar, de dormir, de descansar. E como é bom todos os dias. Eu agradeço ao Senhor porque eu não tenho insônia. Quando eu acordo na madrugada, como eu acho ruim. E eu vou logo pedindo ao Senhor misericórdia, vou logo orando, porque eu não gosto de acordar de madrugada. Eu gosto de deitar e dormir a noite toda, mas eu sei que existem tantas pessoas que precisam de medicamentos para dormir, e às vezes nem dorme tanto, dorme 4 horas, 5 horas, né? E não, mas dormem. Então, peça ao Senhor para que o Senhor lhe dê um sono tranquilo, um sono reparador, porque é importante descansar, é importante dormir, não só do trabalho, né? Vive o homem nesse corre-corre, nessa agonia. Pare, descanse, confie em Deus, porque Deus é o nosso provedor, é o Deus que tem cuidado de nós, é o supridor das nossas necessidades, é o Deus que tem cuidado de nós. A sentinela era quem protegia a cidade, diz aqui, né? Inútil vos será levantado, fala a primeira parte, e no verso 2, inútil vos será levantado de madrugada, repousar, comer o pão, porque Deus aqui nos alimenta. A gente tem que saber que tudo vem de Deus. O nosso trabalho vem de Deus. A chuva para regar a terra, para ter o alimento, vem de Deus. A gente tem que aprender a depender de Deus. Independente de se temos salário fixo, se fomos aposentados já, onde quer que esteja, onde você trabalhar, nós temos que aprender a depender de Deus, a confiar que vem tudo dele. Ele é o Deus que tem cuidado de nós e com um cuidado muito especial. Deus é a nossa sentinela suprema. É Ele que nos guarda, é Ele que nos guia, é Ele que nos protege, é Ele que está cuidando de nós. Ele é o nosso sentinela suprema. Não adianta ficar ansioso, preocupado, né? Porque existem muitas pessoas assim, que Deus, se tiver alguém aí com essa dificuldade de dormir, de ansiedade, eu ministro para você saúde, que Deus restaure a sua saúde, restaure o seu sono, que você consiga dormir em paz, que você consiga sossegar. Deus é quem dá significado ao trabalho.
porque senão é tudo inútil. Levantar-se para o trabalho, a menos que ele esteja ali para proteger, guiar e dar a vida contínua. O trabalho é infrutífero, a menos que Yahvé esteja presente para dar sentido ao trabalho, né? Deus precisa estar presente em todas as nossas atividades, no nosso trabalho, na nossa casa. Por isso que a primeira parte diz, se o Senhor não edificar. Por isso nós precisamos pedir para que Deus edifique a nossa casa, edifique a nossa família. Precisamos que Deus seja o nosso protetor. Faça de Deus a sua prioridade. Deixe que Ele guie a sua casa. Deixe que Ele seja o sentinela supremo da sua casa. Às vezes a gente toma de Deus, né? A gente quer fazer tudo, a gente quer ser tudo. Mas que o Senhor seja o seu sentinela supremo. Trabalhe e descanse, confiando no Senhor. E o verso 3 diz, eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. É muito interessante. Para alguns, as crianças são trabalho, responsabilidade, conta para pagar. E eu quero dizer nesta noite que filhos são herança do Senhor. Diz aqui que o fruto do ventre, o seu galardão. Filho não é responsabilidade. Filho é herança do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. A bênção do Senhor está sobre os nossos filhos. Seu filho não é responsabilidade, não é perreio. Seu filho é herança do Senhor. Vai aqui uma palavra de Deus para você, mãe intercessora, pai intercessora. Ministre a palavra do Senhor para a vida do seu filho. Declare que ele é herança do Senhor. Foi Deus que deu. Peça para que o Senhor salve a vida do seu filho. Seu filho é herança do Senhor. Não abra mão, não. Ore, interceda. Que Deus possa renovar a sua fé e a sua esperança nesta noite. Filhos são herança. Filho é bênção para nós, né? Quantas pessoas vivem tristes porque elas não têm filhos, né? Antigamente ainda era muito pior. Antigamente era vergonhoso. Um homem, ele tinha que ter muitos filhos. Diz, estudando, lendo um pouco sobre esse salmo, diz até que, era por isso até que no Antigo Testamento, os homens eram poligamos, né? Tinha várias mulheres, porque era bonito ter muito filho, encher a casa de filho, ter muito filho, porque o filho trazia prosperidade, o filho trazia proteção. Se o pai tivesse algum inimigo, ele sabia que os filhos estavam ali para proteger. Se chegasse alguém na casa para atacar o pai, os filhos iriam proteger, né? E esses dias até vendo um relato de uma mãe tá gestando o segundo filho, ela disse que seria muito egoísta da parte dela, de só ter um, aí por isso que ela está tendo o segundo, né? Então, filho é bênção do Senhor, né? Tem tantos filhos rebeldes, que Deus liberte, que Deus transforme essa geração rebelde, diferente com o pai. E a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. E era uma alegria muito grande, né? Tanto que a Bíblia tem alguns exemplos de mulheres que eram estéreis e o Senhor prometeu filhos e elas se alegraram. E tem um exemplo clássico, né, da nossa irmã Ana, que ela orava e ela ficava angustiada, envergonhada, era até maltratada por Penina, porque não tinha filhos. E o Senhor deu para ela Samuel. Bendito seja o nome do Senhor. E diz aqui, bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. É isso que eu falei, né? Quando se o homem viesse algum inimigo, ele estava protegido pelos seus filhos. Bendito seja o nome do Senhor. A bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Um texto clássico lindíssimo, que está lá em Provérbios, no capítulo 10, no verso do Senhor, né? Voltando para o início. A bênção de Deus para a nossa casa. A bênção de Deus para a nossa família. E é muito interessante que eu estava lendo Lucas 24, 50. Deixa eu conferir essa referência que eu não anotei aqui. Quando Jesus, ele já tinha morrido, já tinha ressuscitado, e disse que ele, quando já estava indo embora, ele abençoou
os seus discípulos. É lá no finalzinho do capítulo 24:50 de Lucas. Diz, e levou-os para fora, os discípulos, né? Até Betânia, e levantando as mãos, abençoou. E eu volto para aquela clássica, como eu falei no início, que ia falar sobre isso, né? Sobre aquele costume que nossos avós tinham, que os nossos pais passaram para nós, e que nós passamos para os nossos filhos, e que tem se perdido hoje. E eu quero despertar você a trazer novamente esse costume abençoado de pedir a bênção. Ensine os seus filhos a pedir a bênção a você, aos avós, né? Eu fui ensinada assim. E como era bom, eu tinha uma tia que ela dizia, quando eu dizia bênção de tia, ela dizia, Deus te faça feliz. Quando a gente pede a bênção ao nosso pai, eles estão pedindo para que Deus nos abençoe. Isso é muito importante. Depois a gente pode preparar um estudo sobre isso, desde o Gênesis, né? Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, sobre essa questão da bênção. É muito, muito claro isso na Bíblia, né? Como era importante os pais darem a bênção para os seus filhos, abençoarem os seus filhos. E é muito bom nós sermos abençoados por Deus. E eu estava lembrando de Jacó, que diz que Jacó foi enganado por Labão, e ele queria casar com Raquel, e teve que casar com Leia, e diz que Jacó teve uma ideia, e Labão ainda querendo enganar Jacó de novo, Jacó disse, olha, as ovelhas que forem, as cabras que forem listradas vão ser minhas, e vamos fazer esse acordo, e Labão concordou. E aí eu lendo o contexto, né, e fiquei, mas o que eles pegou varas, cortou, e disse que na hora que os animais estavam dando cria, aí nasciam listrados. Mas andando um pouco no texto, em Gênesis 30:27, o 26 é essa questão desse acordo que eles fizeram, e diz que dos animais mais fortes vinham os listrados e eram de Jacó, e Deus abençoou, né? De novo a palavra bênção, e Deus abençoou a vida de Jacó. E lendo mais adiante, né, tentando entender, lá em Gênesis 30:27 diz que foi Deus, não foi a varinha que ele botou ali em frente ao curral para que aquelas ovelhas dessem cria, não, foi Deus. Ele tinha tido uma revelação de Deus, um anjo apareceu para ele, e ele teve essa direção de Deus para ter essa ideia, né, para dizer para Labão. E Labão consultou os adivinhos, e os adivinhos disseram que Deus estava abençoando Jacó. Por isso que ele foi sugerir aquele acordo para Jacó, pensando que Jacó ia se dar mal. Disse que os animais mais fortes eram de Jacó e os mais fracos eram de Labão. E disse que Deus abençoou Jacó, enriqueceu Jacó. Foi Deus, não foi nada de varinha, não teve nada ali. Foi a bênção de Deus sobre a vida de Jacó. Por isso, peça a bênção de Deus na sua vida. Se tiver acontecendo alguma coisa que não esteja dando certo, peça misericórdia ao Senhor. Peça para que Deus lhe abençoe, para que Deus lhe fortaleça. Abençoe a sua família, né? Nós sabemos que nós temos aflições, e não significa porque às vezes temos aflições, passamos por algumas dores, que a bênção de Deus não está sobre nós. A bênção de Deus está sobre nós, sim. E tudo é para o nosso crescimento, tudo é para que a gente se aproxime e confie mais no Senhor. Mas peça sempre a bênção de Deus para a sua família, para a sua vida, né? Que a bênção de Deus, como diz aqui em Provérbios 10:29, tem uma versão, né, atualizada que diz que a bênção de Deus é que traz prosperidade. É a bênção de Deus que nos abençoa. E a versão tradicional diz, a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Que a bênção eu desejo nesta noite, que a bênção de Deus esteja sobre a sua família, a bênção de Deus esteja sobre o seu lar, a bênção de Deus esteja sobre seus filhos, mas cumpra o seu papel de mulher de Deus, de homem de Deus, de pedir a Deus, de orar, de colocar a sua família no altar do Senhor, de todos os dias pedir ao Senhor a bênção dele para a sua família. É interessante que essa palavra bênção, uma curiosidade, aparece mais de 400 vezes. Mais de 400 vezes no Antigo Testamento. A palavra bênção, né? Sempre é muito relacionado a bênção, essa palavra bênção
no Antigo Testamento, essa bênção de Deus, essa proteção de Deus sobre as nossas vidas. E desde lá do iniciozinho, em Gênesis, diz que Deus abençoou o homem. Gênesis 1:28 diz que Deus abençoou. Então, por isso a importância de termos a nossa vida, a nossa família edificada sobre Deus, edificada sobre a bênção de Deus. E essa é a palavra de Deus para nós nesta noite. Eu gostaria de encerrar lendo Gênesis 31, verso 7. Do 7 ao 12. Gênesis 31. Gênesis 31. Eu acho que é Deuteronômio. Deuteronômio 31. Deixa eu ver. Eu anotei aqui só a referência. Li. Poxa. É um texto clássico sobre a bênção de Deus. Mas eu não estou encontrando. Eu li, anotei aqui, mas não é Deuteronômio. Eu li até o 12. Gênesis. Não. Gênesis 31 fala sobre essa questão dos listrados, né? Essa questão dessa experiência que Jacó teve. Mas depois eu vou achar. Eu anotei em algum lugar. Amém. Glória a Deus. Então, a bênção de Deus esteja sobre a sua família. Gostaria de convidar o pastor para vir orar. Pastor. Vamos orar, né? Pela nossa família. Você apresenta agora a sua família diante do Senhor. Apresenta a sua casa diante do Senhor. Para que Deus possa estar abençoando a sua família.